Olá, eu sou Mafalda Arneiro e este é o meu podcast, Do Metal à Obra de Arte. Para este episódio tivemos a honra de convidar o diretor-geral da Contrastaria de Portugal, Dr. Francisco Bastos. Muito obrigada, doutor, por ter aceitado o nosso convite e para começar esta nossa conversa, conte-nos um pouco sobre a sua trajetória profissional. Muito bom dia, Mafalda. Olha, para mim é uma grande honra e agradeço-lhe muito este convite. Obrigada. É uma grande honra para a Contrastaria de Portugal. A Contrastaria de Portugal tem neste momento uma casa já com alguma idade, tem mais de 140 anos e, portanto, é uma casa centenária em que acredito muito tem feito e muito pretende fazer nesta área da ourivesaria e de todo este ecossistema. Sobre mim, sou novo neste processo, toda a minha vida profissional esteve ligado às tecnologias de informação. Tenho o prazer de trabalhar na área da transição digital. E, portanto, tão importante nos dias de hoje? Pois, eu penso que a área de transição digital é uma área que vai alterar todas as áreas de negócio. Eu fiz um Master em Gestão na Católica exatamente sobre a transição digital e toda a minha vida tem sido feita um pouco nesta área. E acredito que a minha chegada aqui à ourivesaria tem muito a ver também com uma aposta da transição digital. Nós, na Imprensa Nacional Casa da Moeda, temos um epíteto que diz que nos caracterizamos a nós e nos orienta muito, tem a ver com a tradição de inovar. Ou seja, a Imprensa Nacional Casa da Moeda, há pouco disse que a Contrastaria de Portugal, depois já posso contar a história com mais calma. E até questionava o que é Contrastaria. Para quem nos segue e para quem vai ouvir este podcast, se calhar nem sabe o que é essa entidade, o que é a Contrastaria, qual a função, qual o papel que a Contrastaria tem em Portugal? Muito bem, é assim, a Contrastaria é capaz de ser a mais antiga forma de proteção do consumidor e de regulador de uma área tão relevante como a área da ourivesaria. Como sabemos, o ouro, a prata, os materiais preciosos ao longo da história sempre foram uma reserva de valor e, portanto, sempre serviram para transacionar e guardar valor. E houve sempre essa necessidade de saber e garantir e dar confiança a todo este comércio, a todo este mercado. E é giro, isto tudo começa há muitos anos, ou seja, isto já no tempo no século XIII, Dom Afonso III, já existe registros de contraste, o que é o contraste? Exato, era isso mesmo que eu ia agora perguntar. Então, o que é o contraste? Qual é a história e a evolução dos contrastes? Já que começou por falar na origem dos primeiras marcas, não é? Então, eu gostava que partilhasse o seu conhecimento nesse sentido. Muito bem, o contraste, o que é o contraste? É garantir, no fundo, uma coisa simples que nós dizemos, é que não vender, como é que nós costumamos dizer, não vender gato por lebre. Exato. Ou seja, é fundamental neste negócio, porque uma pessoa que quer comprar um material, um artefacto com metais preciosos, não consegue ter a certeza de facto do que está a comprar. Então tem que haver entidades que conseguem garantir, que fazem umas análises e dizem qual é o toque. E o que é isto do toque? O toque diz-nos qual é o tipo do metal precioso, e neste caso estamos a falar ouro, prata, paládio, por exemplo, e prata. E o que é que estamos aqui a dizer? Qual é a quantidade do metal precioso que está na liga deste artefacto? Ok, e daí falamos depois dos quilates ou da premilagem. E como é que é feito esse processo? Esse processo, neste momento, já grande parte dele é já feito, é muito tecnológico, laboratórios químicos e de marcação mais tradicional, com o toque de raspagem e com ácidos para ver exatamente qual é, pessoas muito treinadas da área da engenharia química que conseguem fazer, mas hoje nós temos... O mundo vai evoluindo. Já um mundo tecnológico que valida. Grande parte das nossas peças têm contraste por raio-x e, portanto, a dispersão do raio-x diz-nos exatamente
a quantidade e os diferentes metais preciosos que Consegue fazem... logo perceber toda a percentagem que a liga, no fundo, do metal tem, não é? Exatamente. Conseguimos perceber toda a composição da liga do artefacto, que tem a composição daquela liga, e conseguimos dizer qual é a quantidade de ouro, por exemplo, se for ouro o que estamos a falar, qual é a quantidade de ouro que aquele artefacto, aquela peça tem. Por exemplo, os contrastes não são só do toque, não é? Também as peças que temos de ouro e de prata, muito raramente a platina, mas também o paládio não, mas a platina sim. Também tem outro contraste, que é o contraste do fabricante, mais conhecido até pelo de responsabilidade. Responsabilidade. E a responsabilidade é quase direta da palavra. É quem foi a entidade responsável de introduzir aquele artefacto, aquela peça, no mercado. Qual é o operador económico que pode o ter fabricado, pode ser a pessoa que fabricou aquela peça, ou que afinou aquela peça, ou pode ser a pessoa que importou aquela peça, mas que está a introduzir dentro do mercado. Aliás, nós temos o contraste de importadores. Nós não somos fabricantes, trabalhamos com terceiros, mas o nosso contraste é precisamente de importador. Porque quando compramos alguma peça exterior, temos que ir à contrastaria para contrastar que aquela peça agora tem nosso poder e que é importado por nós, no Claro fundo. que sim, Mafalda, porque assim, vocês neste caso são os responsáveis de introduzir essa peça. Não fabricaram, importaram, mas são os responsáveis de introduzir essa peça no mercado. Exatamente. E, portanto, as pessoas têm que saber quem é o operador económico responsável daquela peça no mercado. E isto é de lei, ou seja, existe regulamento que assim o obriga. Qualquer peça que esteja no mercado tem que ter estas duas marcas. Tem que ter a marca de contraste, como eu disse, diz a quantidade do metal precioso e que tipo de metal precioso estamos a falar. E também a marca de responsabilidade, quem é o responsável daquela peça que colocou aquela peça no mercado. E é muito engraçado, nós na contrastaria também temos, uma das funções que temos também é exatamente estas marcas de responsabilidade têm um desenho, uma gravura associada, é um boneco e tem uma letra. E nós temos que garantir que todos estes desenhos, estas gravuras, não se sobrepõem a outros. Não se sobrepõem, é o que eu chamo, não são confundíveis. Existe o problema da confundibilidade. E nós temos que garantir... Umas são muito próximas, na verdade. Claro que sim, elas são muito próximas, mas nós temos que garantir que não há iguais. Ou seja, como nas marcas, quando se faz um registro de marca, também temos que garantir que aquela marca não é confundível com qualquer outra. Aqui também este boneco, esta gravura que depois vai ser marcada, puncionada na peça, será diferente de todas as outras que existem no mercado. Atualmente, a contrastaria, julgo eu, diga-me se estou enganada, a contrastaria uniformizou as marcas, porque antigamente as marcas de contraste eram diferentes de acordo com a localização. Se era contrastado no Porto, se era contrastado em Gondomar ou se era contrastado em Lisboa. Mas atualmente julgo que os contrastes já estão uniformizados e é um contraste igual referente ao toque, por exemplo, referente ao toque do ouro ou da prata, é um contraste uniforme para todo o país, no fundo. É muito engraçado, se calhar fazer aqui um bocado uma retrospectiva histórica, é muito rápida, mas na história que eu lhe disse começou Dom Afonso III, século XIII, os primeiros contrastes, e depois na Idade Média quem marcava e já fazia este dar confiança ao mercado, como eu referi, eram as autoridades da Igreja, que na Idade Média tinham um peso muito forte, que garantiam esta confiança e faziam estas marcas. Mais tarde, já no final da Idade Média, século XV, isto passou para os municípios, as comarcas. Era uma responsabilidade. Existe registros, por exemplo, em 1401, o primeiro registro do Porto, e com a marca que existia, até era um P, um desenho, e tinha a letra P de Porto, 1401. Depois existe a de Lisboa, um barco com dois corvos, 1400, e se eu não me engano, 1460 e qualquer coisa, existe este registro. E depois o que é que acontece? Existe uma alteração muito significativa, já no século XIX, 1882, em que
por uma lei régia, estávamos na monarquia ainda, que vai dar esta função e não tirá-la dos municípios, mas centralizá-la num organismo do Estado. Qual foi? Foi a Imprensa Nacional Casa da Moeda, que na altura não se chamava Imprensa Nacional Casa da Moeda, chamava-se Casa da Moeda e do impresso, não, do valor selado, acho eu que era assim. Peço desculpa se tiver aqui algum engano, equívoco, mas era qualquer coisa deste género. Portanto, em 1882, essas marcas, cada município tinha as suas, passaram a ser centralizadas e foram... E aí que entra a contrastaria como hoje a conhecemos. E o que é que fez? A partir daí foram feitas marcas novas, acabaram-se as marcas, houve umas temporárias até 1887 e a partir daí nasceram as primeiras marcas nacionais controladas pela Casa da Moeda e do Valor Selado e, portanto, são daí que nós contamos os nossos mais de 140 anos a dar confiança ao mercado e a garantir que o mercado está regulado, que as pessoas podem ter confiança, que as pessoas podem ter a certeza quando estão a comprar uma peça de ouro, é aquele ouro, é aquele toque, e quem é o responsável de introduzir aquela peça do mercado. Recentemente houve uma atualização de mudança de símbolo. Em 2021 trocou o símbolo e tive a tentar fazer contas e não há assim uma quantidade de anos específica para a mudança de símbolos. Quando é que, não sei se também me sabe responder, mas quando é que a contrastaria acha que deve trocar o símbolo? Em que altura? Portanto, a contar pelo início dos contrastes, em que a contrastaria começou a regular esta parte, estamos a falar de entre 1887 até 1938, mais ou menos, 37, 38, e depois... Aí houve um período e depois, entre 1938 e 1985, houve uma marca. Só em 85 é que houve uma alteração, julgo eu, e agora recentemente. Mas não são datas similares. Quando é que a contrastaria acha que deve trocar o contraste? Muito bem, está certíssimo. Tem a visão histórica certíssima, o seu fio de tempo. E, portanto, é assim, não existe aqui, por lei, nenhuma obrigatoriedade de mudar as marcas de tanto em tanto tempo. Qual é o período de vida de cada marca? E, portanto, o ciclo foi exatamente o que a Mafalda disse. Houve lapsos temporais bastante distintos em termos de marcas que vigoraram. Mas eu diria que existe aqui alguma necessidade não poderá ser um período de tempo muito curto, mas também existe aqui uma forma de mitigar o risco, porque sabemos, é assim, existe aqui, isto é uma forma de regulatória, uma forma de garantir confiança, mas existe sempre a contrafação, existe sempre o risco de se criar aqui, quanto mais tempo, mais falsários, mais a tentativa de imitarem as marcas e uma tentativa... E se calhar evoluir agora com os tempos de hoje ainda mais difícil fica. E mais difícil. Hoje em dia nós temos capacidade de fazer marcações, punções de forma muito mais fácil. Muito mais fácil, mais digital. Mais fácil, mais digital. Sabemos todos que o mundo evoluiu brutalmente, existe em termos tecnológicos e, portanto, existe a necessidade de pensar sempre esta lógica. Como é que podemos continuar a garantir e fazer o nosso papel de dar confiança ao mercado? Isso vai nos obrigar, daqui a algum tempo, eu não sei quando, mas a certa altura, de reformular aqui e mudar aqui as marcas. Exatamente. Há uma curiosidade que eu tenho, pessoal, que é quanto ao ouro de 19 quilates. Também não sei se me sabe responder, mas realmente fala-se muito e eu tenho também esse gosto em vender realmente o ouro de 19 quilates, que é o ouro português, e tento valorizá-lo ao máximo e tento que os meus clientes também sintam que realmente estão a investir num ouro mais valorizado, mas eu ainda não consegui descobrir porque que Portugal tem este toque. A maior parte da Europa, dos países europeus, tem um toque de 18 quilates. Alguns países árabes têm os 22 e 24 quilates. E realmente Portugal e um ou outro país tem os 19,20 quilates. E eu ainda não consegui descobrir o porquê. Porquê que hoje nós temos este toque? Porquê que é tradicional? Porquê que Portugal o faz com este toque?
Não sei se me sabe responder. É assim, tu tens uma história. Tu tens Sim. uma história e eu tenho uma história, mas não está confirmada. Mas eu vou dizer, eu acho que tem muito a ver com o ouro do Brasil. Ou Sim. seja, realmente Nós fazíamos muita importação. nós fizemos muita importação e no século XVIII, com Dom João V fomos muito ricos, tivemos muitas toneladas de ouro que vieram do Brasil e tivemos uma necessidade, era um rei absolutista que teve uma grande necessidade de pôr Portugal no mapa. Fizemos embaixadas com prendas incríveis ao rei de França, Luís XIV, e tivemos a embaixadas ao Vaticano a oferecer coisas muito grandes. E, portanto, aquela nossa tendência em Portugal de ser o maior ainda hoje, o maior centro comercial, a maior ponte, o maior, eu acho que nessa altura quisemos diferenciar e dizer que o nosso ouro era realmente diferente. Esta história eu não tenho certo, o que eu sei como certo, é que o ouro português, portanto o ouro de 19,2 quilates ou em permilagem 800, se diferencia com mais 5% do ouro dos 18 quilates, do ouro de 750 por 1000 de quantidade de metal precioso na peça. E portanto eu acho que foi uma forma de nós dizermos que o nosso era melhor, o nosso era mais forte. E continua a ser, até aos dias de hoje. Continua, tem mais ouro. E tem sido realmente a nossa mais-valia de comercialização até, portanto, porque realmente em Portugal até foi colocado no mapa, efetivamente. E foi colocado no mapa e temos essa marca. O ouro português é visto ainda, quem está no mercado sabe que o ouro português é um ouro superior. E, portanto, acho que, não sei se vem exatamente aí da minha história, portanto, peço mas é bonita, olha, se não for... É uma história, se não mas for, também é uma história bom ter bonita. história. E se não for daí, mas eu acho que é sempre essa ideia de criarmos aqui qualquer coisa que seja melhor. Se nós vimos, ele é melhor, é de valor superior, mas também não é assim tão superior. Portanto, estamos 750, mas há uma porcentagem. Mas hoje qualquer gramazinha faz a diferença. Hoje, aos dias de hoje, uma gramador faz muita diferença e, efetivamente, o termos menos 5% pode não ser muito, mas termos mais 5% de ouro em vez de 5% de liga, dá um valor acrescentado. Falámos realmente das tecnologias, falámos realmente... Só acabar aqui, só um bocado a história do ouro português, para ficarmos aqui com enquadramento. Portanto, até a entrada na União Europeia, na altura em 86, na Comunidade Económica Europeia, portanto, o ouro que se podia comercializar era o ouro português, e só aí, com a uniformização é que se criou o ouro de exportação, que então pudemos começar a fazer toques e marcações com o ouro de 18 quilates, de 750 por milagem, e até tinha uma marca que era uma andorinha, eu fixei que era andorinha porque era para exportação, a ideia da andorinha leva à peça. Sim, leva à peça, a nossa na altura era um veado, e depois, só depois em 90, é que começamos a marcar além do ouro português, marcamos o 18 quilates, o de 14 e o 19 quilates, que é igual, no fundo, e podemos comercializar em Portugal também. Este tipo de ouro, como bem sabem, muito melhor do que eu. Eu sou nova, mas eu lembro-me, portanto, isto é um negócio de família, portanto, eu sempre cresci aqui, mas eu lembro-me que de quem quisesse, marcas internacionais quisessem entrar em Portugal, tinham que fabricar em 19,20 quilates. E só entrava em Portugal importação também em 19,20 quilates. Não se podia comercializar fora dos 19,20 quilates. Exatamente. E nessa altura que o doutor está a referir, depois houve realmente a exportação, mas ainda tinha que ser comercializado cá, houve a exportação, de poder fazer uma exportação em toques diferentes, mas o entrar o ouro para Portugal ainda tinha que ser 19,20 quilates, e julgo eu que só na década de 90 e pouco, 95 ou 98 por aí, mas o doutor também confirmará, é que houve a liberalização
de podermos receber ouro de 18, 14 e 9 quilates. Porque até então não se podia sequer as marcas, e eu ainda tenho peças, se calhar, por aí, se eu for ver os contrastes, de um fabricante espanhol ou italiano que era ouro de 19,20 quilates, porque não era permitido. Exatamente, foi exatamente assim. Portanto, com a entrada na Comunidade Económica Europeia, começámos a poder marcar ouro não de 19,2, mas marcar ouro também de 18, mas só para exportação. Só para exportação, aquilo exatamente. que eu falei da andorinha, e portanto só em 1992, salvo erro, ou mais tarde, aí é que foi legal em Portugal começar a comercializar. É poder entrar e comercializar ouro com outros estoques. Exatamente, que até hoje se mantém.